De volta aqui com o nosso curso de questões e a gente vai começar hoje as questões sobre jornada de trabalho, tá? Que é um assunto que cai na prova do OAB, em média umas 25 a 27 questões em 32 exames, então praticamente uma questão em cada exame. É claro, repito, que houve exames com 2 questões, houve exames sem nenhuma questão, mas é uma questão que vai praticamente sempre estar presente na sua prova e você não vai deixar de estudar, até porque você sabe que você passa estudando só o que cai na OAB. Tranquilo? Perfeito. Vamos lá? Começar a brincadeira? Então, olha só, tá? Primeira questãozinha aí para você. Horas extras, horas noturnas. Celebrada a convenção coletiva, vamos nós aqui. Celebrada a convenção coletiva que fixa jornada de 7 horas diárias, posteriormente, na mesma vigência dessa convenção coletiva, foi celebrado acordo coletivo prevendo a redução da referida jornada em 30 minutos. Assim, os empregados das empresas que subscrevem um acordo coletivo e a convenção coletiva deverão trabalhar por dia. Vamos lá. Tu sabe que de acordo com questão simples, tem mais de uma questão dessa. Acho que tem 2 ou 3 questões parecidas, então a gente já mata uma, mata as demais, tá? Então, olha só, você sabe que de acordo com o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, ele vai dizer assim para você, artigo 7º caput, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social, inciso 6º, a irredutibilidade de salários. Então, a regra geral é que os salários são irredutíveis. Excepcionalmente, você pode reduzir, mediante convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho, com a redução proporcional da jornada de trabalho. Durante a pandemia, inclusive pela Lei 14.020, mas que foi só em vigor durante a pandemia, a 14.020, ela permitiu a redução dos salários com a proporcional redução de jornadas mediante acordo individual escrito, tá? Mas aí foi uma situação especial, uma situação excepcional, por conta da pandemia, mas hoje, né, hoje não, né, que aqui hoje nessa gravação a gente está na pandemia, mas depois que acabar a pandemia, essa lei vai perder completamente a sua validade, tá? A sua eficácia, no caso, ela não vai ser mais, ela pode até ser vigente, mas ela não vai ser mais eficaz, porque só durante aquele período de pandemia, essa questão aqui não tem nada a ver com pandemia, então essa questãozinha aqui, tá, vai para conta do artigo 7º, 6º. Acontece que tem uma convenção coletiva, né, que prevê jornada de 7 horas e um acordo coletivo prevendo jornada de 6 horas e meia. As convenções coletivas são mais genéricas, mais amplas, portanto as convenções coletivas valem para todos os empregados de todas as empresas daquela categoria. Um acordo coletivo é mais restrito. Como o acordo coletivo ele é mais restrito, esse acordo coletivo, ele só vale para aqueles empregados daquela empresa ou daquelas empresas que participaram do acordo coletivo de trabalho. Enquanto a convenção coletiva de trabalho, artigo 611 puro, caput e parágrafo 1º, enquanto a convenção coletiva de trabalho, mesmo que a empresa não participe da convenção, ela vale para todos os empregados, para todos os empregadores daquela categoria, naquela base territorial. O acordo coletivo não, só vale para os empregados daquela empresa ou daquelas empresas. Então, tem uma tendência mundial, tá? Que é uma coisa de raciocínio lógico, que quanto mais restrita a coisa, ela é melhor, tá? Quanto mais restrita a coisa, ela é melhor. Então, o melhor no direito do trabalho, principalmente o melhor para o trabalhador, ele sempre prevalece. Então, a regra, artigo 620 da CLT, é que as convenções, que os acordos coletivos de trabalho, esses acordos coletivos, eles prevalecem sobre as convenções coletivas de trabalho. Então, por mais que haja uma convenção coletiva prevendo 7 horas, para aqueles empregados, tá, beneficiados pelo acordo coletivo, apenas jornada de 6 horas e 30 minutos. Tranquilo? Então vamos lá. Questão 8. Assim, os empregados das empresas que subscreverem o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva deverão trabalhar por 8 horas? Não, porque se a convenção diz que é 7, prevalece a regra de 7 horas, tá? Para aqueles que fizeram convenção, 6 horas e meia, para os que estão abrangidos pelo acordo coletivo. 7 horas e 30 minutos, porque o acordo coletivo, por ser mais específico, prevalece sobre a da convenção coletiva, sendo aplicada a redução de 30, não. Entenda que esses empregados, o normal é 8. Os empregados, por força de convenção, já tinham 7.
Então, quando for reduzido de 30 minutos, não reduz de 30 de 8, reduz de 30 de 7. Então, o pessoal de convenção coletiva, 7 horas, de acordo coletivo, com redução de 30, 6 horas e 30, o item B de bola é igualmente falso, tá? Não é 7h30, é 6h30. 7 horas, pois as condições estabelecidas em convenção coletiva, por serem mais abrangentes, realmente a convenção coletiva é mais abrangente. Mas uma coisa genérica que é para todo mundo não é bom. O bom é só aquilo que é o quê? Restrito. Quanto mais privado, quanto mais particular, melhor, tá? E D de dado será a resposta correta, inclusive artigo 620 da CLT, 6 horas e 30 minutos, pela aplicação do princípio da prevalência da norma mais favorável ao trabalhador, tá? Vamos para a próxima. São só, por enquanto, 25, mas acontecendo 32, a gente vai aumentando aqui, porque esse curso aqui, ele é um curso, como é que a gente chama, meu Deus do céu? Ele é um curso dinâmico, as provas vão acontecendo, a gente vai aumentando a quantidade de questões. Questão 2. João da Silva, empregado da empresa Alfa Limitada, exerce suas atribuições funcionais em 2 turnos de trabalho alternados de 8 horas, que compreendem o horário diurno e o horário noturno. Considerando que a atividade do seu empregador não se desenvolve de forma ininterrupta e que não existe norma coletiva disciplinando a jornada de trabalho, a assinale a correta. A gente sabe que quem trabalha em turno ininterrupto de revezamento, artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal, quem trabalha em turnos ininterruptos de revezamento, a jornada é de no máximo 6 horas por dia. O que ultrapassar da 6ª hora vai ser o que, professor? Hora extra. É o que diz o artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal. E para que você trabalhe em turno ininterrupto de revezamento, os empregados têm que ficar se revezando. Por exemplo, o revezamento pode ser semanal, pode ser quinzenal. Numa semana, ele trabalha no período diurno, na semana seguinte, no noturno, depois diurno, depois noturno, ou então no revezamento quinzenal, nos primeiros 15 dias, período diurno, os 15 dias seguintes, período noturno. Então, para que haja realmente turno de revezamento, esses empregados precisam estar se revezando, tá? Os empregados têm que estar se revezando, ora esses empregados trabalham no período diurno, ora no período noturno. Inclusive, é a súmula, olha que coincidência, súmula IOJ, 360, súmula IOJ 360 do TST. É um número só para as duas, tá? Número só para as duas. Então, 6 horas, o que ultrapassar a 6ª hora é extra. Quando é que não vai ser hora extra o que ultrapassar a 6ª hora? Quando tiver convenção coletiva ou acordo coletivo aumentando a jornada para além de 6 horas. Se eu tiver uma convenção coletiva ou um acordo coletivo para o pessoal de turno de revezamento e esse pessoal de turno de revezamento tiver essa convenção coletiva, eles podem trabalhar 8 horas e só que ultrapassar a 8ª hora vai ser sexta. Como a questão está dizendo que não tem, tá? A questão está dizendo que não tem essa convenção coletiva, 6 horas é o máximo, ultrapassar a 6ª hora extra. João, ele trabalha quantas horas, hein? Exerce funções trabalhando 8 horas cada. Ah, cara, trabalha 8 horas. Não tem convenção coletiva? 2 horas extras por dia. João não tem direito a pagamento de horas extras? Falso, ele tem sim. João tem direito a pagamento de horas extras? Opa, mas não tem direito à redução da hora noturna? Falso. Se ele trabalhar no período noturno, quando o revezamento dele acontecer no período noturno, artigo 73 da CLT e artigo 7º, cuidado só que com o 73 da CLT, um pedaço dele, tá? Não foi recepcionado pela atual Constituição Federal. Então, o 73 diz que o pessoal de revezamento não tem adicional noturno, o que é falso, tá? O que é falso. Pessoal de revezamento, tá? Pessoal de revezamento tem sim adicional noturno por força do 7º, 9º da Constituição Federal. Tranquilo? João não tem direito ao pagamento de horas extras, mas tem direito à redução da jornada noturna, tá? Aí é o verdadeiro, porque quem trabalha no período noturno não só vai ter direito às horas extras, ou não só vai ter direito porque ultrapassou 6 horas extras, mas ao adicional noturno e a sua consequente redução. A letra D deve ser falsa, João não tem direito às horas extras, ou tem direito às horas extras, e a redução, aqui está errado, né? Eu marquei o item errado aqui, deixa eu apagar aqui, peraí.
Deixa eu apagar aqui. Borracha. Eu apaguei, eu marquei o errado, tá? Disse o correto, né? Mas marquei o errado. Então lá vai. Que ele não tem direito à hora extra? Tem sim, porque não tem convenção coletiva e ultrapassou a sexta. Então, a letra D de dado deve ser a verdadeira. João tem direito ao pagamento de horas extras e a redução da hora noturna. Esse item é verdadeiro. Questão 3. Determinada empresa encontra-se instalada em local de difícil acesso, não servida por transporte público regular. Em razão disso, fornece condução para o deslocamento de seus empregados da residência ao trabalho e vice-versa, mas cobra deles 50% do custo do transporte. Essa questão aqui é sobre hora itinerária ou tempo itinerário. A gente sabe que com a reforma trabalhista, o parágrafo 2º, com a reforma trabalhista, o parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, ele não mais prevê a possibilidade do tempo itinerário ou jornada itinerária. O que é que era passado isso? A possibilidade de o tempo gasto pelo empregado no percurso casa, trabalho, trabalho-casa, ser computado como jornada desde que o local fosse de difícil acesso ou não servido por transporte público e o empregador fornecesse a condução. Não importava se o empregador cobrasse ou não cobrasse a condução. Não tinha problema, continuava a ter direito ao itinerário. Só que hoje as horas itinerárias não existem mais, tá? Eles não têm direito por expressa vedação legal. O tempo de deslocamento será considerado hora itinerária? Isso aqui era o item verdadeiro na época, hoje ele é falso. Eu não sei nem se essa questão aqui tem resposta, porque eu preferi não mexer nas questões. O tempo de deslocamento não será considerado hora itinerária e é custeado pelo empregado ainda. Não será considerado tempo itinerário. Por que é custeado pelo empregado? Não interessa, que não é considerado, isso aqui seria verdadeiro. Agora, por que é custeado pelo empregado? Não, tá? Não, por quê? Porque não é tempo itinerário por expressa vedação legal. O empregado tem direito ao recebimento de vale transporte? Não tem vale transporte, porque quem empresa fornece a condução. Metade do tempo é considerado hora itinerária, outra metade não é? Não, criatura. Tá? Não é considerado hora itinerária de jeito nenhum. Essa questão hoje não tem resposta. Questão 4. Marco Aurélio é advogado empregado de um escritório de advocacia com o CTPS assinada, tendo acertada na contratação a dedicação exclusiva. Num determinado mês, cumpriu jornada de segunda a sexta-feira, de 12 às 21 horas, com 1 hora de intervalo para repouso e alimentação. Então, de 12 às 21, 12 com 9, 21, menos 1 hora de intervalo para refeição, 8 horas diárias. Como ele tem aí, jornada, como ele é exclusivo, aqui não tem hora extra, porque quando o advogado ele é exclusivo, tá? Quando ele é exclusivo, não tem horas extraordinárias. Só que a hora noturna, a hora noturna do advogado começa às 20 horas, A hora vai até às 5 horas da manhã. Então ele vai ter direito a 1 hora noturna. Pessoal que é aluno aí de ética do Rafael, Vocês vão ver isso aqui com o Rafael, tá? Vocês vão ter direito a ver com o Rafael. Então lá vai. Não haverá pagamento de adicional noturno porque não ultrapassou 22 para os empregados urbanos normais. Para o advogado, que é empregado urbano, mas de categoria específica advogado, é a partir das 20 horas. Marco tem direito a adicional noturno de 25%, que é o adicional noturno do advogado, na jornada compreendida entre 20 e 21, exatamente porque a partir das 20 horas, a partir das 20 horas para o empregado advogado, é jornada noturna até as 5 horas da manhã do dia seguinte e o adicional é de 25%. Item B de bola, está no Estatuto da Advocacia, tá? Item B de bola, correto. Letra C, Marco tem direito à hora extra, a gente já viu que não tem direito à hora extra. Como ele tem dedicação exclusiva, 8 horas. Mas era das 12 às 21, são 9 horas, mas tem 1 hora de intervalo, não conta 8 horas. Marco tem direito a noturno de 20%? Não, a gente já viu que é de 20% e aqui está correto, mas é de 20%, tá? Próxima, 5. Paulo é operador de máquinas de uma montadora de automóveis. Seu horário de trabalho é de 7 às 16, olha só, de 7 às 16, dispondo de 1 hora de intervalo.
O aparelho para registro do ponto eletrônico fica situado ao lado da máquina operada por Paulo e os controles são marcados no início e no fim da efetiva jornada de trabalho. Paulo diariamente chega ao trabalho 6h15, tá? Chega ao trabalho 6h15, horário em que sai da condução, que eu deixo na porta da empresa. Porém, tem que caminhar cerca de 30 minutos até o local de início efetivo do trabalho. Insatisfeito, Paulo decidiu mover a reclamação trabalhista. Isso aqui, antigamente, era considerado tempo itinere ou jornada itinere, tá? Do portão da empresa, isso não tinha nem previsão legal. Foi um direito que o TST, da cabeça dele, criou para o empregado. Mas isso é justo. Ninguém está discutindo aqui justiça ou injustiça. Está discutindo aqui o quê? Está discutindo legalidade ou ilegalidade. Já que artigo 5º, inciso 2º, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa na virtude de lei. Então, uma lei não obriga o empregador a dar isso aqui como tempo de jornada. E hoje, graças a Deus, a reforma trabalhista corrigiu algumas imperfeições criadas pelo Tribunal Superior do Trabalho, tá? Uma das imperfeições foi isso daqui, tá? Então, hoje, aí a pancada foi maior. O TST criou tanto direito sem previsão legal, e você sabe que a grande maioria dos nossos congressistas, eles são, pessoal do Senado, da Câmara Federal, eles são empregadores, eles não são empregados. Mesmo que ele chegue lá empregador, mesmo que ele seja eleito, ele chegue lá eleito empregado, ele sai do mandato empregador, A gente sabe disso. Então, meu filho, começaram a cutucar a onça com vara curta e os caras foram lá e meteram a chibata. Aí quando tiraram foi tudo, Foram provocados, E meteram o cacete, tiraram foi tudo. Então, infelizmente, além de corrigir as imperfeições do TST, acabaram suprimindo, infelizmente, direitos dos empregados. Então, vamos lá. Olha só, Então, ele sequer é considerado tempo itinerário e hoje a gente sabe que o parágrafo 2º, do artigo 58 da CLT e a súmula 29 do TST, não é 29 não, tá? 29 é sobre transferência, O parágrafo 2º do 58 da CLT, e o tio não recorda aqui da súmula, mas tu me pede aí depois a súmula lá no meu Instagram que eu te dou, porque realmente eu esqueci aqui a súmula, tá? Mas o parágrafo 2º, essa súmula, na verdade, não é importante, porque essa súmula, ela perdeu a sua eficácia com a reforma trabalhista, porque o parágrafo 2º do 58 da CLT, esse parágrafo 2º, ele vai dar conta de que não tem mais tempo itinerário. Então, Paulo não tem direito às horas extras, muito embora na época isso aqui não era a resposta, mas hoje é. Paulo não tem direito às horas extras, pois não havia excesso de jornada. Não é excesso de jornada por quê? Não é excesso de jornada porque o tempo gasto pelo empregado do portão da empresa até o local de trabalho não é e nem pode mais ser considerado tempo à disposição. Tendo havido extrapolação de 5 minutos no tempo de deslocamento entre o portão e o local de trabalho, Paulo faz jus a 10 minutos extras, falso, Isso aqui pode até ser verdade no passado, mas hoje não é mais. Paulo tem direito às horas extras, minutos, no início e no fim da jornada, dada a distância entre o portão, que supera 10 minutos. A resposta era essa, tá? Era essa a resposta, mas hoje não é mais, tá? Hoje não é mais a resposta. E letra D de dado, Paulo tem direito às horas registradas no seu cartão de ponto, tá? Não tem hora extra no cartão de ponto de Paulo, perfeito? Isso aqui não é mais verdadeiro. Por quê? Porque esse tempo gasto no percurso portão, local de trabalho, não é tempo à disposição do empregador e nem ele está a serviço do empregador e, consequentemente, não é mais tempo de serviço, perfeito? Tá? Vamos lá. Próxima, questão 6. Lúcia, essa aqui é legal. Lúcia é enfermeira no hospital e após cumprir seu expediente normal de 8 horas de serviço, tratando de pacientes enfermos, recebe solicitação para prosseguir no trabalho, realizando hora extra. Lúcio se nega, afirmando que a prorrogação não foi autorizada pelo órgão competente em matéria de trabalho, que não tem mais Ministério do Trabalho, Hoje é Ministério da Economia, Hoje é Ministério da Economia. Diante desse impasse e de acordo com a CLT, marque a alternativa correta.
O empregado, ele não, via de regra, o empregado não está obrigado a prestar horas extras, tá? Via de regra, ele não está obrigado a prestar horas extras. Excepcionalmente, ele poderá estar obrigado a prestar horas extras quando decorrer de força maior ou de necessidade imperiosa de serviços, artigo 61 da CLT. Via de regra, o empregado não está obrigado a prestar horas extras, ele só presta horas extras se ele quiser, pactuando essas horas extras com o empregador. Acontece que hospital, pessoal, cadê? Hospital. Acontece que hospital é ambiente insalubre. Aí vem uma super exceção, tá? Uma super exceção prevista no artigo 60 da CLT. Tio, que super exceção é essa? A regra é que o empregado não é obrigado a prestar horas extras, a não ser que ele combine com o empregador. Faça um acordo entre ele e o empregador, tá? Quando é que ele é excepcionalmente obrigado a prestar horas extras? Quando houver força maior ou necessidade imperiosa de serviço. A questão não fala, é necessidade imperiosa de serviço. Moral da história: quando você trabalha em ambiente insalubre, para que você que trabalha em ambiente insalubre, você possa prorrogar a jornada e, consequentemente, prestar horas extras, não é necessário apenas, tá? Não é necessário apenas que o empregado e empregador concordem. Tem que ter autorização do órgão competente em matéria do trabalho do Ministério da Economia. Então, quando foi ambiente insalubre, por mais que empregado e empregador concordem na prestação de horas extras, esse empregado só vai poder prestar as horas extras se o órgão competente em matéria de fiscalização do trabalho do Ministério da Economia permitir. Então, o Lúcio está certo, né? Lúcio está errado? Falso. Lúcio está certo? Está. Pois é pacífico e simulado o entendimento de que nenhum empregado é obrigado a prestar hora extra? Não é por conta disso. Isso aqui estaria correto se não tivesse um caso concreto. E o caso concreto é de hospital. E hospital envolve ambiente insalubre. Então, ele está correto, tá? Ele está correto porque se trata de ambiente insalubre e tem que ter autorização do órgão competente, então deve ser a letra D de dado. Lúcio está correto, tratando de atividade insalubre, que é o caso do hospital, a prorrogação só se autorizada pela autoridade competente, tá? 7, né? Pedro é empregado rural da empresa Granja Nova. Sua jornada é de segunda a sexta-feira, de 21 às 5 da manhã, com um intervalo de 1 hora para a refeição, tá? Considerando o caso retratado, assinale a correta. Então, vamos lá. Tu sabe que empregado rural, a questão do empregado rural da hora noturna. Se for da agricultura, é de 21 às 5 da manhã. Se for na pecuária, tá? É de 20 às 4, né? Se for agricultura, é de 21 às 5. Se for pecuária, é de 20 às 4. Olha só, agricultura, 21 às 5, pecuária 20 às 4. Pecuária lembra animal lembra veado. Qual é o número do veado? De 20 às 4. Então, a hora noturna, aí sim, o adicional deles é de 25% e 1 hora deles é igual a 60 minutos, tá? Então, vamos lá. Assinale a afirmativa correta. A hora noturna de Pedro será computada de 60 minutos? Verdadeiro, né? A letra A já é verdadeira. Mas vamos ver porque as outras são falsas, tá? A hora noturna rural é reduzida, não é. Reduzida é de empregado, é de empregado urbano, tá? A noturna de Pedro é de 20%? Não, né? Noturna de Pedro é de quanto? Noturna de Pedro, ela é de 25%. Não há previsão de redução da hora noturna. Verdadeiro, porque é de 60 minutos, nem de adicional. Aí é falso que o adicional é de 25%, tá? Então tá falsa essa também, né? E aí o item correto da questão 7 é o item A. Próxima. Maria trabalha como soldadora em uma empresa há 7 anos. Sua jornada contratual deveria ser de segunda a sexta-feira, de 9 às 18, com intervalo de 1 hora para a refeição, e aos sábados, das 8 às 12. Nos últimos 3 anos, no entanto, o empregador vem exigindo de Maria a realização de 1 hora extra diária, pois realizou um grande negócio de exportação e precisa cumprir rigorosamente os horários pré-fixados, tá?
Fim do contrato de exportação, o empregador determinou que Maria retornasse à sua jornada contratual original. Nesse caso, considerando o entendimento do TST, cara, aqui é mais um direito trabalhista criado na cabeça do TST. Infelizmente, a reforma trabalhista, ela deixou esta súmula, que é a súmula 291 do TST, deixou essa súmula sem qualquer eficácia, mas, né, por conta do parágrafo 2º, do artigo 8º da CLT. Mas eu acho que essa questão não vai cair mais, porque se essa questão cair, ela vai dar confusão. De qualquer forma, tá? Como não houve uma revogação, entre aspas, uma revogação expressa, a revogação foi reflexa, tá? Eu vou dizer para você, quando o empregado presta horas extras com habitualidade, primeira coisa que tem que entender, que eu já comentei isso aqui numa outra questão, que era até sobre remuneração e salário, as horas extras, elas são salário-condição. O que é um salário-condição? Salário-condição é parcela de natureza salarial que você só recebe naquela condição. E as horas extras são assim, as noturnas são assim, insalubridade e periculosidade também. Enquanto você estiver prestando hora extra, ou trabalhando atividade noturna, ou trabalhando atividade perigosa ou insalubre, você vai ter o adicional. A partir do momento em que você deixa de prestar horas extras, a partir do momento em que você deixa de trabalhar no período noturno, a partir do momento em que você deixa de trabalhar em atividade perigosa e insalubre, você vai deixar de receber o adicional, porque eles são salário-condição, tá? Eles são salário-condição. Parcela de natureza salarial que eles só recebem naquela condição, tá? Só e somente só naquela condição. Acontece que o TST, do nada, sem nenhuma previsão legal, o TST criou um direito. Qual é o direito? O empregado vem recebendo horas extras regularmente, tá? Ele vem recebendo horas extras por 7 anos, né? Por 7 anos. Aí, de repente, o empregador... Não, desculpa. 3 anos, né? 3, né? O empregado vem recebendo horas extras por 3 anos, regularmente. O empregador não demitiu a empregada. O empregador disse assim, olha, a partir de segunda-feira, você não vai mais prestar hora extra. Ai, meu Deus, eu estou demitida. Você é tapada? Você não foi demitida. Você apenas não vai mais prestar horas extras. E aí, quando o empregado vem prestando horas extras habitualmente e o empregador as suprime, as retira, esse empregado, do nada, de acordo com o TST, esse empregado vai ter direito a uma indenização. Indenização essa não prevista em lei, só na cabeça do TST, equivalente a 1 mês de remuneração, tá? A 1 mês de remuneração por cada ano. Foram quantos anos? 3 anos. Então ela vai receber 3 vezes 1 mês de hora extra. É o que diz a súmula 291. Eu acho que o TST não vai mais botar isso aqui. A OAB não bota não. Mas se ela colocar, a resposta é essa, tá? 1 mês de hora extra por cada ano ou fração, né, de horas extras trabalhadas, de anos trabalhados. Então lá vai. As horas extras se incorporam ao salário de Maria? Não. Elas não se incorporam porque elas são salário e condição. Se incorporar seria para sempre e nunca mais poderia retirar. B, o empregador deverá pagar a Maria uma indenização de 1 mês de horas extras por cada ano de hora extra trabalhada. E assim suprimir o pagamento verdadeiro, né? Não tem previsão legal, é só jurisprudencial. A reforma proíbe que o TST crie direitos não previstos em lei. Ele nem precisava fazer isso, basta a Constituição Federal, mas o pessoal não quer obedecer. Letra C, o empregador deverá conceder uma indenização empregada pelo prejuízo financeiro. Beleza, não sei que prejuízo é esse. Que deverá ser arbitrada de comum acordo. Não, comum acordo não, o TST criou da cabeça dele a indenização. Letra D, Maria terá de continuar a trabalhar em regime de horas extras, pois não se admite a nova ação objetiva na relação de emprego falso, né? Ela pode sim parar de prestar horas extras, porque prestação de horas extras é mais gravosa para o empregado. Vamos lá. 9. Sueli trabalha na casa de Rogério como cuidadora de seu pai. Olha, né? Cuidadora de seu pai. Pessoa de idade avançada e enferma, comparecendo de segunda a sexta-feira, das 8 às 17, tá? Ela é doméstica, das 8 às 17,
de segunda a sexta-feira, com intervalo de 1 hora para a refeição. De acordo com o caso narrado, lá vai. Ela é doméstica, tá? Se ela é doméstica, não interessa se o cara tem uma doméstica, 10 domésticas ou hoje 20 domésticas. Empregada doméstica, o controle de jornada é sempre obrigatório. Eu tenho só metade de um empregado aqui em casa. O senhor tem metade do empregada, tá? Então, mesmo que o senhor tenha metade do empregada, o controle de ponto ele é obrigatório. Haja visto o disposto na LC 150/15, tá? O controle escrito não é necessário, falso, até porque hoje não é menos de 10, né? É menos, na verdade, até de 21. Porque até 20 empregados não é obrigado a controlar o ponto. Até 20 empregados não há obrigatoriedade do controle de ponto. Então não é menos de 20, menos de 20 é 19, é menos de 21, né? Mas de qualquer forma, o empregado doméstico não tem esse limite. Empregado doméstico, não importa a quantidade, o controle de ponto ele é sempre obrigatório. A lei de regência, que é a LC 150, prevê que as partes podem acertar por escrito a isenção da marcação da jornada, falso, tá? Podem não, tá? É obrigatória a marcação. A lei é omissa, falso. A lei é expressa. Rogério deve, por força de lei, manter controle escrito do horário de entrada e saída de sua empregada doméstica, verdadeiro. Questão 10. Um empresário explora o ramo de farmácia e drogarias, possuindo 18 filiais, divididas por 2 estados da federação. Cada filial tem 5 empregados. Cada filial é um estabelecimento. Cada filial tem 5 empregados, todos com CTPS assinada. O empresário, desejando saber se precisa manter controle escrito dos horários de entrada e saída dos empregados, procura você para, como advogado, orientá-lo diante da situação retratada e com base na CLT. Na CLT é o artigo 72 da CLT, cuja redação foi alterada com a reforma trabalhista. Antes da reforma, se a empresa tivesse até 10 empregados, tá? Até 10 empregados, ela não precisaria controlar o ponto. Se ela tivesse mais que 10, como assim mais que 10? 11, 12, 13. Se ela tivesse mais do que 10 empregados, tá? 11, 12, ela teria que controlar o ponto. Hoje mudou. Hoje, até 20, cuidado com o que eu vou dizer agora, até 20 empregados, tá? Até 20 empregados, ela não precisa controlar o ponto. Se a empresa não, né? O estabelecimento. Por quê? Se você notar, esta empresa tem 18 filiais. 18 filiais vezes 5 empregados, e cada filial é um estabelecimento, 5 vezes 8, 40, 120 empregados. Com 120 empregados, ela é mais do que 20, e 120 é mais do que 20. Ela é obrigada a controlar o ponto? Não é. Porque não é mais de 20 empregados por empresa, é mais de 20 empregados por estabelecimento. E cada filial, cada agência, cada sucursal é um estabelecimento. Então, até 20 empregados por estabelecimento, ela não é obrigada a controlar o ponto. Então, por mais que ela tenha 18 filiais, 120 empregados, ela só tem 5 em cada. Ela poderia ter 20 em cada. Ela poderia ter 20 em cada. Até 20 empregados não é obrigado. Além de 20, 21, 22, 23, ela não é obrigada, ela vai ser obrigada, por cada estabelecimento a controlar o ponto. Então quer dizer que olha só, então cuidado com isso aqui. Então quer dizer que quando a empresa tiver menos de 20, ela é obrigada a controlar? Não, menos de 21. Porque menos de 21 é 20. Menos de 20 é 19 e com 20 ela não é obrigada a controlar o ponto. Então, com menos de 21 empregados, ela vai ser obrigada a controlar o ponto, tá? Então, o controle de ponto deve ser mantido? Não. A análise deve ser feita em relação a cada estado? Não. É por cada estabelecimento. O empresário não precisará manter controle escrito, porque tem menos de 10 empregados. Olha, menos de 10 não, menos de 21, né?
Até naquela época, né? Até naquela época essa questão estava errada, mas a FGV não quis anular não, tá? Porque não é menos de 10, era menos de 11 e hoje é menos de 21. Na época isso aqui foi o gabarito correto. Hoje essa questão não tem resposta. Eu mantive assim que é para poder chamar mais a atenção. Então ela está errada porque não é menos de 10, é menos de 21. A lei omissa não, né? A lei não omissa não.